A taxa Selic teve mais um aumento de 0,5 ponto percentual, saindo de 12,75% e indo para 13,25% ao ano. É o 11º aumento consecutivo e o Copom prevê uma nova alta em agosto de intensidade igual ou menor que essa. Esse novo aumento, observado no último dia 15, se deve pela inflação aos consumidores observados no Brasil, que seguiu surpreendendo negativamente, tanto em aspectos mais passageiros quanto em tendências mais permanentes. E é exatamente disso que a gente vai falar nesse vídeo. O que a gente deve fazer com os nossos investimentos? E como que a gente consegue aproveitar essa alta da Selic? Será que é o fim da renda variável? Então roda a vinheta que eu te explico tudo agora. Entre os analistas há diversos pontos de consenso, mas também muitas divergências na forma de como alocar os ativos na carteira. Muitos dizem que nesse momento é preciso ser o mais conservador possível, investindo principalmente em ativos pós-fixados, atrelados a Selic ou ao CDI, que hoje está rendendo 13,15%, porque justamente para a Selic cair, a taxa de inflação tem que estar bem baixa. E não é isso que a gente vê dentro da nossa realidade atual. Então, mesmo se o Banco Central parar de subir a taxa Selic de forma estratégica na questão das eleições, como aconteceu em 2014, mas a inflação continuar subindo, pós-eleições ela vai ter que continuar subindo também a taxa Selic para conter a inflação. E esses mesmos analistas também dizem para fugir de títulos pré-fixados muito longos e também atrelados ao IPCA. E para quem quer ter eles na carteira, a solução é ter ativos para curtíssimo prazo, um prazo determinado ali de 1 ano. E com relação aos títulos pré-fixados, eles mencionam que pode ser um ativo bem arriscado para esse cenário se a inflação continuar subindo, porque daí tu não vai ter esse ganho real com esse título. Então, nesse momento, seria ideal evitar essa alocação. E para os investidores mais dispostos a tomar risco, os analistas mencionam fundos multimercado e fundos imobiliários do tipo de papel, principalmente os que investem em recebíveis que acompanham o CDI ou o IPCA. E na bolsa, muitos papéis com bastante atratividade pelo esse desconto recente que veio ter na bolsa. Então a sugestão é trazer papéis com setores mais resilientes e papéis também que ganham com essa alta da taxa Selic. E dentro dos títulos públicos, o Tesouro Selic, que acompanha a nossa taxa básica de juros, pode ser uma boa alternativa. Trata-se justamente nessa visão da renda fixa, tendo essa alta da Selic, o ativo mais adequado para o cenário. Já o Tesouro IPCA e o Tesouro pré-fixado, por terem vencimentos em 2025, 2026, não são recomendação. Justamente porque se a taxa de juros subir, você ficará travado num título a tal taxa, quando tu comprou, a taxa de juros era menor. A taxa de juros subiu, pode ser que essa taxa pré-fixada ou IPCA+, tenha aumentado e perdeu uma boa oportunidade. Já os papéis emitidos por bancos, como CDBs, LCIs e LCAs, tem bastante apelo pelos analistas. Entre os motivos de destaque dos títulos bancários tem o prazo, tem títulos que iniciam com prazo de 3 meses, tem o fundo garantidor de crédito e principalmente nas letras a gente tem a isenção de imposto de renda. E em um cenário adverso, o investidor deve ficar atento ao risco de crédito. Então pegar principalmente instituições financeiras mais conservadoras, mais consolidadas. Além dos fundamentos ruins, os bancos com a taxa de juros mais elevada podem passar um pouquinho mais de aperto. Os destaques são para CDBs, LCIs, LCAs, atrelados ao IPCA, principalmente com uma taxa IPCA mais 6. Nos pós-fixados, com liquidez diária, a taxa mínima que deve ser aceita aí pelo investidor é 100% do CDI. Para um prazo aí de 1 ano, de 105% a 110% olhando para um CDB, e para um prazo de 1 ano também olhando para a LCI, de 80% a 90% do CDI. E a preferência principal é para títulos isentos de imposto de renda. À medida que os juros e a inflação sobem, a isenção ajuda bastante nesse ponto. Já olhando para o crédito privado, as recomendações diminuem justamente por analistas ficarem um pouco desconfortáveis com a liquidez de alguns ativos, principalmente com o vencimento um pouco mais esticado. Como diversificação, o destaque fica para fundos de previdência e uma parcela pequena em CRIs,
CRAs e debêntures incentivadas. Os fundos de previdência têm a opção de diluir o risco e a principal opção com a mudança de cenário, que a gente pode mudar de um fundo para outro sem ter custo nenhum com isso. Já o investimento em CRIs e CRAs focaria muito na diversificação de um percentual da carteira, olhando também a isenção de imposto de renda e trazendo empresas mais consolidadas, empresas com um rating bem alto, um risco de crédito bem baixo, né? Lembrando, é claro, que como a gente está com crédito privado, a gente busca um retorno melhor do que a gente tem num título público, num tesouro direto IPCA+, olhando as mesmas estratégias. Um tesouro IPCA+, tem que estar pagando X, o CRI tem que estar pagando X mais uma taxinha, então tem que ter sempre um spread a mais. Já acrescentando um risco moderado para a carteira, analistas têm recomendado fundos multimercado, que nos últimos meses tem acrescentado bastante valor, bons retornos aí para os cotistas. Um dos grandes motivos de ter fundos multimercado é de tu ter uma estratégia que tu não conseguiria replicar. Por exemplo, ficar comprado em bolsa, ter câmbio, operar juros, ter uma análise quantitativa do mercado, algo realmente diferenciado, que a gente realmente, com o nosso trabalho, nossos afazeres, talvez a gente não tenha todo esse suporte. Então os fundos multimercado trazem isso para o investidor. Na renda variável, os especialistas também indicam fundos imobiliários de papel, principalmente atrelados a índices do CDI e a índices do IPCA. O índice de recebíveis tem entregado bons retornos, principalmente com a alta tanto da Selic, tanto da inflação. Então é um índice bem mais defensivo, um setor vai ser bem resiliente e defensivo para a carteira. Já falando da Bolsa Brasileira, os analistas entendem que é uma escolha bem atraente, principalmente pelo desconto que ela tem entre os pares internacionais. Observando aquele indicador famoso, o PL, hoje o PL da Bolsa está em 5 vezes, e a média histórica dela é de 13,5 vezes. Ou seja, olhando por esse múltiplo, ela está bem barata. Também é visto com bons olhos o grande peso que a Bolsa Brasileira tem em commodities, porque no cenário atual elas não são tão afetadas. O que vale nessa hora, segundo os analistas, é realmente o stock picking. É separar o que é bom do que também é bom, mas justamente olhar o preço, o valuation dessas empresas. Principalmente também olhar o cenário macroeconômico, quais empresas se beneficiam com essa alta da taxa de juros e quais são afetadas também com o cenário atual ou um cenário que possa acontecer, também não possuem fundamentos claros. E dentre os setores que se beneficiam com essa alta da taxa de juros é o setor de commodities, o setor do agronegócio, o setor de energia elétrica. E o que provavelmente não se recupera de forma tão rápida, segundo os analistas, é os setores de baixa renda, como por exemplo C&A, Guararapes, Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, setor de varejo, também construtoras que têm um perfil mais de baixa renda, como Tenda e Direcional, podem sofrer bastante nesse curto prazo. Já quem foi sepultada no rol dos investimentos é a poupança. Com uma taxa Selic a 13,25%, a poupança tem rendimentos de 7,84%. E para quem não sabe, a forma de calcular o rendimento da poupança depois que a Selic chegou a esses 2 dígitos ficou um pouco diferente. Desde 2012, quando a Selic chega a 8,5% ao ano, a gente não calcula mais que a poupança renda 70% da Selic. A poupança passa a render 0,5% ao mês, ou seja, 6,17%, mais a taxa referencial, a TR. Num primeiro momento, a sensação é que a poupança pode render mais. E até pode, justamente porque a Selic influencia bastante a taxa referencial, a TR. Porém, em uma simples simulação, a gente consegue ver que a caderneta de poupança segue abaixo da inflação corrente. Na prática, o investidor continua a perder dinheiro ao deixar seus recursos aí aplicados na poupança. E aí, pessoal, vocês gostaram então da análise do cenário macroeconômico e trazer algumas estratégias para a carteira de vocês? Realmente não é uma recomendação de compra, apenas trouxe cenário, trouxe o que os analistas enxergam, trouxe conteúdo para enriquecer cada vez mais a análise de vocês. Realmente, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, lembrando que a gente está tendo vídeo toda segunda, quarta e sexta às 19 horas. Eu fico muito grato, vou ficando por aqui, até mais!